Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do 1 ao 3. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Colasso de Herodes é criado por Herodes, e Saulo. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem crê nessa palavra? Nós continuamos nesta campanha da jornada feliz, e nós encontramos nesse texto uma igreja em consagração. Escute bem, uma igreja em consagração, enviando missionários para fazerem viagens pregando o evangelho. Esse texto diz que a igreja se consagrou e o Espírito de Deus bradou no meio dela e disse à igreja: separem-me agora Paulo e Barnabé. Separai-me agora mesmo, Paulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, esses dois missionários, porque eu tenho uma obra com eles. E diz que eles, jejuando e orando, colocaram as mãos sobre esses dois grandes homens e os enviaram. Aí Paulo vai sair para 3 grandes jornadas. Paulo vai sair dessa igreja, quem está me ouvindo, enviado pela igreja, quem está me ouvindo, acompanhado de outros santos, quem está me ouvindo, e vai sair pregando o evangelho. E ele faz pelo menos 3 viagens, 3 jornadas completas. E essas jornadas foram cheias de obstáculos, mas cheias de muitas vitórias. Nós temos de Deus também jornadas, desafios em nossa frente. Quem sabe você está aqui nesta noite e Deus te deu uma jornada, e nessa jornada você está enfrentando dificuldades, enfrentando lutas. As lutas vêm para te amadurecer. Quem está me ouvindo? As lutas vêm para te tratar, para te provar. Por outro lado, quando vêm as lutas, o diabo quer que você desista de avançar. Paulo enfrentou as mais diversas lutas em suas jornadas, mas nunca desistiu. Ele foi até o fim de sua vida. Lá no fim da vida ele diz: combati o bom combate, completei minha carreira, minha jornada, e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada no céu. Se você está enfrentando uma luta em sua jornada, Deus quer te provar, quer te amadurecer. Deus quer te provar. O diabo quer te derrotar, e você precisa avançar, porque lá na frente você vai contar o que Paulo contou. Se você ler no capítulo 14, quando ele termina a primeira viagem, vai lá comigo, no capítulo 14, quando ele termina a viagem, ele volta para a igreja que o enviou e diz isso a partir do 26. Olha o que ele diz: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé.
Aleluia. Então, quando ele termina essa primeira jornada, essa primeira viagem, ele diz assim: eu vou voltar lá para a minha igreja que me enviou. E quando chegou em Antioquia novamente, ele relatou quantas coisas Deus fez. Deixa eu dizer uma coisa para você, se liga aí que eu vou dizer, segura essa. Em meio às lutas, em meio aos obstáculos, Deus está trabalhando. Essa primeira viagem de Paulo foi cheia de obstáculos. Volta para o capítulo 13, que eu vou te mostrar a primeira. O primeiro grande obstáculo que ele enfrentou, quem sabe é o obstáculo que você também está enfrentando em sua jornada. O versículo 4 diz assim no capítulo 13, olha aí: enviados pois pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham João como auxiliar. E havendo atravessado a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Paulo sai pregando, enviado pelo Espírito, mas ele se encontra com um mágico que ganhava dinheiro com artes mágicas e se passando por profeta. Perguntava-se o nome desse mágico, ele dizia: meu nome é Bar Jesus, que significa filho de Jesus. E esse Bar Jesus enganava muita gente, passando-se por profeta, mas não era profeta coisa alguma, era um falso profeta. Ele não era filho de Jesus, o nome era um engano. Cuidado com o nome, porque nome engana. Cuidado com nomenclaturas, que tem nomes que não refletem exatamente a essência. Bar Jesus. Paulo começou a pregar e teve um governador, procônsul é governador de uma província. Esse homem se chamava Sérgio Paulo e ele era um homem inteligente, por causa disso queria ouvir o evangelho. Mas quando ele percebeu que o governador de uma das províncias ali da redondeza, Sérgio Paulo, começava a ouvir o evangelho pela boca de Paulo e Barnabé, ele procurou afastar da fé aquele homem. A primeira coisa que Paulo enfrenta, o primeiro obstáculo, foi o obstáculo da perturbação e do engano. O espírito do engano, querendo afastar da fé aquele homem que queria ouvir o evangelho. Paulo primeiramente lutou com o espírito do engano. Aquele homem se passava por filho de Jesus, o nome dele era Bar Jesus, mas na verdade Paulo olhou para ele e disse: olha, você não é filho de Jesus coisa nenhuma, filho do diabo. O texto prossegue dizendo que ele disse: olha, filho do diabo, tu não cessarás de perturbar os santos caminhos do Senhor, desde agora tu ficarás cego para todo sempre, e não verás a luz do dia. E Paulo lança uma palavra contra aquele homem, e ele fica cego, procurando quem o guiasse pela mão por muito tempo. Na sua vida, na sua jornada, você vai encontrar muita gente assim, muita gente que se passa por filho de Jesus, mas é filho do diabo. Muita gente que se passa por boa, mas é gente má. Peça muito a Deus o discernimento, porque eu lhe digo uma coisa: quando uma pessoa promove muito o seu nome, vá lá atrás dele. Esse homem promoveu muito o seu nome, dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas Paulo disse: você é filho do diabo, você está amaldiçoado, porque você está perseguindo os retos caminhos do Senhor. Eu estou falando para alguém que está enfrentando uma luta com alguém querendo perturbar você, alguém querendo tirar você do seu foco, alguém querendo afastar você do foco que Deus colocou. Use a autoridade da palavra de Deus. Você tem a autoridade de Deus na sua vida.
para mandar embora qualquer espírito de perturbação. E esse que queria perturbar os caminhos de Paulo, a missão de Paulo, foi punido, porque da boca de Paulo tinha poder para dizer está curado, mas da boca de Paulo também tinha poder para dizer está doente. Ninguém brinque com você que é cheio do Espírito Santo. Tem gente que não olha para isso, mas a mesma boca de Paulo que chegou para aquele homem doente e disse: olha, Enéas, Jesus te dá saúde. Foi a mesma boca que se abriu para esse enganador aqui e disse: você está doente. Não, você está, a partir de hoje você está. Enquanto você não se arrepender, você está enfermo. Levante sua mão e diga: a minha jornada está protegida pela graça de Deus. Diga: e ai daquele que se levantar tentando impedir a minha jornada. Se tem duas mãos, já sabe o que fazer. Quantos podem exaltar a Deus pela sua palavra com glória a Jesus agora? Mas Paulo enfrenta um segundo obstáculo. Está no versículo número 13, diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, viajou para Jerusalém. Foi a segunda coisa que Paulo enfrentou de dificuldade. A segunda dificuldade que ele enfrentou. Olha aí novamente, versículo 13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perges na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A segunda coisa triste que Paulo enfrentou, o segundo obstáculo na sua jornada que Paulo enfrentou, foi o obstáculo da desistência. Quem está me ouvindo? Às vezes você vai fazer uma coisa confiado em alguém, e você diz: com essa pessoa nós vamos até o fim. Aí quando você chega no meio da viagem, aquele em quem você depositava sua confiança desiste, deixa você só. Paulo ficou sozinho agora, sem a companhia do seu auxiliar. O pastor da igreja mandou João para auxiliar Paulo e Barnabé. Mas quando ele vê o Satanás se levantar no caminho, ele desiste e não volta para a igreja dele, não volta para Antioquia, porque ele tinha vergonha de voltar para a igreja dele. Pegou um barco e foi para Jerusalém. Tem gente que é assim, se acovarda no meio da viagem. Estou falando para alguém que tem enfrentado essa dificuldade de covardia. Aquela pessoa que você confiava e que você até dizia: meu Deus, com essa pessoa eu vou até o fim. Você acabou descobrindo que essa pessoa lhe deixou na mão, no meio da estrada. Mas eu quero dar um recado de Jesus. Quero dar um recado da palavra. Diga comigo: ainda que meu pai e minha mãe me deixem. Grita: o Senhor, mais forte, me acolherá. Aleluia. Se João te abandonou no caminho, Paulo também não desistiu, porque João desistiu. Eita glória. Não é porque Joaquim desistiu que você vai desistir. Não é porque seu companheiro lhe abandonou que você vai morrer também. Deus está contigo. Ei, Cleidson, nós não cantamos que o troféu da vitória eu receberei? João abandonou Marcos abandonou João, Marcos abandonou Paulo no meio da viagem. Foi o segundo obstáculo que ele enfrentou. E como é ruim, como é terrível ser abandonado por alguém que você confiava. Você sabe que tem gente que deixa você e você nem sente falta, mas tem gente que tem peso. É ou não é? Pode responder. É ou não é? Na sua história você viu fulano e fulano. Você nem sentiu falta, foi embora, você nem sentiu falta. Mas tem gente que tem peso. João desistiu no meio da viagem. Mas eu quero dizer a você que Paulo continuou a viagem dele. O versículo 14 diz: mas eles, atravessando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Quer dizer que eles não pararam.
Eu quero ouvir um amém. Na minha história e na sua história, você já viu muita gente abandonar você em pleno alto mar, em plena viagem, em plena luta. Mas parabéns, porque você não voltou também. Você prosseguiu. A sua viagem vai prosseguir. Deus é com você. Não deixe que quem desiste faça você desistir também. Levante a mão comigo e diga: quem quiser desistir, que desista. Eu vou atravessar. Eu vou atravessar. Paulo viu seu companheiro desistir, mas disse que ele atravessou o Perge. Você vai atravessar o Perge também? Pode dizer amém? Você vai atravessar, meu filho, porque essa é a campanha da jornada feliz. E a felicidade não está na ausência de obstáculos, está na força para prosseguir apesar dos obstáculos. Eita glória! Não diga que sua viagem está boa e está feliz porque não tem obstáculos. Não, diga: minha jornada está feliz porque eu estou prosseguindo por cima de todos os obstáculos. Não estou desistindo. Tem muita gente desistindo, mas eu estou prosseguindo apesar das desistências. Quero ouvir um lindo amém. Vamos para o terceiro obstáculo, a terceira dificuldade que ele enfrentou. Olha o versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eu vou ler de novo. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. A terceira dificuldade que ele enfrentou foi a dificuldade da inveja. Repita essa palavra: inveja. Paulo continuou sua viagem, pregou a palavra e pediram: Paulo, volte de novo, volte aqui em Antioquia da Pisídia, venha pregar no sábado seguinte. Paulo volta. Quando Paulo chega para pregar, o povo chega para ouvir Paulo. E quando os judeus viram aquela multidão ouvindo Paulo, diz que eles se levantaram com grande inveja, tentando blasfemar de Deus, blasfemando de Deus e tentando contradizer o que Paulo dizia. A terceira dificuldade que Paulo enfrentou, e é ruim enfrentar isso, foi o espírito da inveja contra ele. Se você for uma pessoa que avance, se você for uma pessoa que der frutos, se você for uma pessoa que arrebane, se você for uma pessoa que faça a diferença, se você for uma pessoa que não desista, você vai atrair invejosos, não tenha dúvida. Se alguém está invejando você, é porque você tem um fruto que ele não tem. Quem está me ouvindo? Quando alguém se levantar contra você e tiver inveja de você, é porque você tem alguma coisa que aquela pessoa não tem. E parabéns, porque você tem isso. Quem te deu foi Deus. Parabéns, porque você tem algo que Deus te deu. Agora, o espírito da inveja se levantou, entrou nos judeus e foram perseguir Paulo, porque Paulo chegou ali, em outra cidade, em outro estado, e conseguia ter sucesso na sua jornada. E eles se levantaram com muita inveja, tentando agredir Paulo, tirar Paulo de cena. Mas a palavra de Deus diz no versículo de número 48: os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam destinados para a vida eterna. Diga glória a Deus. Apesar da inveja, ele continuou pregando, e pessoas continuaram a se converter. Meu filho, apesar da perseguição, se você continuar, você vai ter fruto. Apesar da perseguição, se você continuar na bênção firme, você vai frutificar. Porque Paulo, quando começa a pregar, os judeus se levantam. Paulo dizia: Jesus salva. Eles diziam mentira. Paulo dizia: a salvação é por meio de Cristo. Eles diziam: mentira sua. Mas a Bíblia Sagrada diz que uma multidão de gentios se converteram. Todos os que creram
é porque estavam destinados para a vida eterna. Meu filho, eu quero te falar uma coisa: tudo já está programado no computador celestial. O teu sucesso na presença de Deus já está registrado, já está tudo no computador do Pai eterno, está passando na tela de Deus. Porque na nossa ótica, o nosso tempo é presente, passado e futuro, mas na presença de Deus é sempre Ele é o que foi e é o que sempre será. Quer dizer que é tudo presente, tudo presente, tudo presente. Está tudo feito na mente dele, está tudo feito. Quem está entendendo? Até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu há 2000 anos, a Bíblia diz que é o Cordeiro que morreu desde a eternidade, porque tudo é presente. Aplauda, aplauda, aplauda Jesus de Nazaré. Eu quero que você ponha na sua cabeça uma coisa: se estão tendo inveja de você, meu filho, é porque alguma coisa sobrenatural Deus colocou sobre tua vida, alguma coisa que alguém gostaria de ter, mas Deus deu foi a você. E eu quero dizer, a tua bênção não cabe para alguém, a tua capa é a tua capa. José tinha 12 irmãos, e aqueles irmãos tiveram inveja da capa de José, e foram embora até rasgar a capa de José. O negócio deles era a capa, mas não dava para ninguém, porque a Bíblia diz que foi feita sob medida. Era para José, não dava para Naftali. Diga comigo: a minha bênção só foi feita para mim. Diga: é sob medida. Quem glorifica aquele que está no céu? Tem alguém perto de você para você profetizar isso? Diga: é tua, pega a tua bênção. É tua, é tua. Só dá para tu, só dá para tu, só dá para tu. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia, esse é que é Deus. Agora, nós temos no capítulo 14 uma outra coisa que Paulo enfrentou, outro obstáculo. Do 1 em diante diz: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitavam, irritavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. Digam: mas dividiu-se o povo. Digam comigo: divisão. Mais uma vez: divisão. Outro obstáculo que Paulo enfrentou foi divisão. Chegou naquela cidade para pregar a palavra em Icônio, e diz que ele pregou. Daqui a pouco o espírito maligno colocou uma obra de divisão ali no meio daquele povo, e a cidade ficou dividida. Uns eram pelos apóstolos e outros eram pelos judeus. Uns eram pelos... Então houve um espírito de divisão ali. Agora, nem mesmo o espírito de divisão fez Paulo desistir. Quantos glorificavam a palavra? Quantos glorificam a Deus? Digam comigo: o espírito de divisão não pode me fazer desistir. O que é o espírito de divisão? Às vezes você pensa que conta com 10 pessoas, daqui a pouco 5 fica contra você. 5, 10 pessoas, você dizia: essas pessoas aqui são meus 10 discípulos, meus 10 amigões, amigos que não vão me abandonar nunca. Daqui a pouco eles mesmos, os 10, ficam brigando, uma parte por você e outra parte é contra você. Não esmoreça. Olha o versículo de número 6, o que acontece: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade licaônica da circunvizinhança. 7, onde anunciaram o evangelho. Repitam comigo: onde anunciaram o evangelho. Se está dividida alguma coisa, te cercando, algumas coisas que você achava que deveria estar junta, e está dividido, continua anunciando, continua trabalhando, continua fazendo a obra. Teu comércio está dividido, os clientes, continua vendendo a tua obra. Teus clientes dividiu, um foi para lá, outro ficou. Continua, não para por causa de divisão, porque o Senhor está contigo para te dar vitória. O diabo faz essas divisões para ver se você desiste.
Filho, se você está na presença de Deus, você pega do ponto que você está. Essa cidade se dividiu. Agora a metade dizia Paulo é uma bênção, outro dizia Paulo é uma maldição. Essa divisão não fez Paulo desistir. Ele só mudou para outra cidade e vou pregar aqui. Ele avançou. Não deixe o espírito de divisão lhe barrar. Você pode glorificar a Deus? A sua jornada será feliz se você não olhar para o espírito da divisão. Está dividindo tua casa, o inimigo está se levantando, dividindo tua casa, dividindo teus clientes, dividindo teus amigos. Não deixe sua mente ficar dividida. Eita, glória a Deus. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Deus disse: olha, por que tu estás em dois pensamentos? Não deixe a tua cabeça ter dois pensamentos. Tua cabeça não pode estar dividida. Levante a mão e diga: o povo pode dividir, mas a minha mente não vai se dividir. Agora, só dê uma sopradinha que nem Paulo, diga assim: nem Cristo está dividido. Pode aplaudir a Jesus de Nazaré agora, igreja. Cristo não está dividido, nem sua mente pode estar dividida. Qualquer coisa pode se dividir, mas nem sua mente pode dividir-se, e nem Cristo está dividido. E você não pode desistir, porque nada se dividiu. Deus quer contar com gente assim. Agora tem um outro obstáculo que ele enfrenta. Olha o versículo de número 8, diz assim: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Pois ele saltou e logo andava. Tem um amém aí, igreja? Versículo 11: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens desceram até nós. Olha o diabo como é sujo. Quando Paulo impôs as mãos desse rapaz que estava doente e disse: apruma-te, aleijado desde o nascimento, o cara se levantou. Quando ele se levantou, o capeta entrou na multidão e disse: olha, esses homens são os deuses que desceram do céu e estão agora entre nós. E queriam idolatrar Paulo e Barnabé, quiseram oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, mas a palavra de Deus diz que Paulo não aceitou aquela adoração. Paulo não aceitou e brigou e disse: nós não aceitamos, nós somos simplesmente homens como vocês. Olha o versículo número 12, olha. E a Barnabé chamaram Júpiter, e a Paulo chamaram de Mercúrio, porque eram este o principal portador da palavra. Versículo de número 13: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Queriam oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé, dizendo que Paulo era Deus e Júpiter e Barnabé era Deus também. O espírito da confusão foi esse espírito que quis atrapalhar a viagem de Paulo. E não quer que dar nisso. Não quer que dar nisso. Se Paulo agora dissesse: não, nós somos realmente superdeuses, porque nós fizemos esse milagre. Mas meu filho, quem é de Deus verdadeiramente não quer atrair a glória de Deus para si. Jamais. Paulo simplesmente diz: tirem isso da cabeça de vocês. Nós não aceitamos nenhuma adoração. A honra, a glória, o poder e a vitória é do Senhor. Sabe como é que esse espírito maligno trabalha, meu filho? Tentando fazer que você cresça a cabeça e botando na sua cabeça que você é melhor, que ninguém é melhor do que você. Tem tanta gente melhor do que você e eu. E uma das grandezas de um homem é reconhecer a grandeza de outro. Uma das grandezas de um homem é reconhecer que tem coisa que ele não pode fazer, já é o outro que vai fazer. E eles pelejaram esse espírito maligno. Entrou naquela multidão para ver se Paulo aceitava ser adorado. Meu filho, deixa eu dizer a você: não aceite ser adorado. Passe a honra para Deus. Jesus disse que nos usaria
para fazermos grandes milagres e prodígios. E se você abrir os olhos e orar mais um pouquinho, você vai ver que tem coisa que você fala e Deus honra, que você abençoa e Deus sela, Deus assina embaixo. Mas quando você fizer algo em nome de Jesus que se realizar, não aceite nenhuma adoração para você. Isso é um espírito de confusão para tirar a mente das pessoas de Deus e colocar na sua vida. Não aceite a glória de Deus, porque Deus disse: se é uma coisa que eu não divido, é a minha glória. A minha glória eu não darei a homem nenhum, nem darei a imagem de escultura, não compartilho com ninguém. A minha glória é a minha glória. Se Deus lhe usou para fazer algo, glorifique a Deus, porque foi Deus purinho, aleluia, foi Deus purinho. Você cantou, abalou a estrutura, foi Deus. Pregou, Jesus falou, foi Jesus. Fez uma obra, Jesus honrou, a glória dele. Foi ele quem fez, e é ele quem merece a honra e a glória. A última coisa, fique à vontade, a última coisa que Paulo enfrentou nessa primeira viagem está no versículo de número 19, o último obstáculo. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-lhe por morto. Olha só, a última coisa, o último obstáculo que ele enfrenta é o apedrejamento. Depois não pegaram pedra para atirar em Paulo e apedrejaram ele ao ponto de dizerem: está morto, está morto. Na sua vida você vai enfrentar apedrejamentos. Muitas vezes não serão de pedras literais, mas será uma palavra de desânimo. Será alguém no teu caminho querendo impedir que você ande. Pegaram Paulo e o apedrejaram. Olha o versículo 20: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listras, Icônio e Antioquia, para a igreja deles. Quantos aplaudem a Jesus de Nazaré? Apedrejado, apedrejado, dado por morto. Mas quando ele foi dado por morto, o que foi que os discípulos fizeram? Versículo 20: rodearam para os discípulos e levantou-se e entrou na cidade. Os discípulos se levantaram, foram ao redor e oraram em Paulo, quase morto, dando por morto, de tanto apedrejado que estava. Mas ele se levantou, entrou na cidade, pregou o evangelho e disse: agora eu vou voltar para dar um relatório na minha igreja de onde eu saí. Aí chega na igreja, olha o que ele diz ali no versículo 27: ali chegados, reunidos na igreja, relataram quantas coisas Deus fizera e como eles lhe abrira aos gentios a porta da fé. Vou ler de novo. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Vai ser assim no final de sua jornada. Você vai olhar para trás e vai ver oposição, perturbação, inveja, apedrejamento, confusão, tanta perseguição. Mas no final da luta, no final da jornada, você vai dizer: rapaz, foi muita prova, mas Deus me acompanhou em cada obstáculo. Essa é a mensagem para hoje. Se você acredita nisso, diga: eu creio. Agora confesse comigo: na minha jornada terei que enfrentar muitos obstáculos. Diga: mas Deus não vai me deixar. Diga: Deus não vai me abandonar. Diga: no final eu vou dizer que nem Paulo: Deus fez grandes coisas e a minha jornada foi muito. A minha jornada foi muito. Pode aplaudir a Jesus antes de ficar de pé.